A ideia desse manual era justamente que a gente reparou que uma seleção bem feita trazia voluntários no retorno, né? Depois que a pessoa passava pela experiência, rolava um retorno maior dos estudantes. E quando a gente foi ver sobre as seleções, a gente reparou que cada comitê fazia de um jeito muito diferente do outro e que vários jeitos davam certo, né? Não era porque tinha um acampamento, por exemplo, que a seleção dava mais certo do que uma seleção que tinha, a princípio, por exemplo, uma palestra, só uma palestra, né? Então, qual que foi a nossa intenção quando a gente abriu a chamada? Foi pegar diferentes tipos de comitê, com diferentes tipos de seleção, para que pudesse ser base para os outros comitês que ou queriam mudar de tipo de seleção, ou queriam novas ideias, ou queriam, enfim, novos horizontes, né? Então, esse grupo que começou a trabalhar mais ou menos na metade do passado, se eu não me engano, né, no segundo semestre a gente começou a trabalhar juntos. E uma das primeiras coisas que a gente notou foi que manual de seleção de estudantes não era um nome muito legal, né? Porque, primeiro, a intenção não é fixar nenhum tipo de seleção, mas sim ser um guia de diferentes tipos de seleção, né? E a outra coisa que a gente acrescentou foi a ideia do produto inacabado, né? Então, o FS, como organização, ele preza por essa ideia que nenhum estudante chega pronto para a gente e nenhum estudante sai pronto depois do intercâmbio. Então, essa ideia do produto inacabado tem a ver com isso, né? Tem a ver com um movimento que a gente, na verdade, está sempre se desenvolvendo. Vocês vão ver ali, as meninas vão mostrar para vocês que logo na introdução a gente escreve como que é para o manual ser usado, né? Então a gente, por exemplo, a gente não tem intenção alguma que todos os voluntários leiam todos os tipos de seleção, né? A gente organizou as seleções em tabelas e a ideia é mais ou menos essa, assim, se você tem um comitê com 2 voluntários, não adianta querer fazer uma seleção que você precisa de 15 voluntários para fazer. Né? Ou se você faz uma seleção com 50 candidatos, não pegar uma seleção que você precisa de um ou dois. Né? Então, ele é realmente um guia de diferentes tipos de seleção de estudantes. O que a gente espera, assim, é que seja de inspiração para vários comitês elaborarem suas próprias seleções. Tá? Então, vou passar a palavra para as meninas, né, para a Catarina e para a Helena. Os participantes, a princípio, ficam no mudo, né, para não ficar ruído, mas se vocês tiverem algumas perguntas, podem se tirar do mudo ali e fazer a pergunta, tá? Então, Catarina e Helena, tá com vocês. Oi, Boa noite, pessoal. boa noite. Então, Helena, comece. Vamos nos apresentar, né? Primeiro. Pode ser. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Helena, eu sou voluntária do Comitê Rio. Atualmente sou vice-presidente, eu sou orientadora, eu também cuido da parte de envio, então é isso aí. Eu sou a Catarina, sou de Curitiba. Atualmente sou coordenadora de envio. Sou voluntária faz 10 anos já, então eu já fiz de tudo um pouco. E é isso. Então, o que a gente estava pensando é em passar passo a passo pelo guia, destacando alguns pontos. Então, se vocês têm alguma pergunta, deem um grito, porque a gente está aqui hoje para realmente esclarecer tudo, como melhor usar esse guia, se vocês têm perguntas referente os diferentes tipos de seleção, ou por que, por exemplo, o Comitê Curitiba ou o Comitê Rio de Janeiro faz a seleção como faz, perguntem. Isso. E qualquer coisa a gente vai tirando dúvida, mesmo que seja no meio da fala, sem problemas. Beleza? Então vamos lá? Eu vou
passando aqui, acho que esse é o ponto que já foi falado pela Fernanda. E a gente vai pular para o primeiro tópico. Do perfil do selecionador, como que o selecionador, orientador deve se comportar, isso, e como participar. Então, acho que aí tá bom. Uhum. Então, acho que o principal que a gente pede que a gente propõe para quem for fazer a seleção é que tem algumas características ou algumas atitudes frente aos participantes. Muitos dos candidatos são novos na UFS, ainda não conhecem muito o perfil da organização e às vezes ainda não escutaram toda a história da UFS com os valores e tudo. Então, a gente acha que o orientador deve explicar um pouco disso para ver se o estudante se identifica com os valores do UFS, com o perfil da organização. A gente já teve caso no Rio do estudante não se identificar e acabar abandonando a seleção. Mas eu acho que é necessário que o orientador explique um pouco, tire um tempo durante a orientação para explicar. Além disso, ele deve observar os estudantes durante a seleção. Como a gente já vai falar um pouco mais à frente sobre as características que a gente procura nos estudantes, mas o estudante deve ser observado para, enfim, como ele, atitude frente ao grupo, atitude frente aos próprios voluntários, o que ele fala, o que ele deixa de falar, enfim, se ele é mais tímido ou não. Ouvir, né, saber ouvir o candidato. Você pode descer, por favor, Catarina, a tela? Obrigada. Ser discreto e manter a confidencialidade em relação ao candidato. Ele não deve expressar as opiniões dele, a questão pessoal, assim, se ele concorda ou não com o candidato. Ele está ali como uma pessoa neutra para passar um pouco da experiência dele, passar as informações que ele tem que passar. As questões pessoais não devem entrar no meio da orientação em geral, da seleção, né? O candidato, assim, ele tem que se sentir confortável para poder se expressar livremente. Então, o orientador ele tem que manter uma forma de falar e agir de uma forma que ele deixe o candidato bem confortável para ele ser o mais transparente possível, mais sincero com as palavras e com as atitudes. Mais alguma coisa que você quer acrescentar, Catarina? Nesse ponto? Sim, eu acho que esse ponto de deixar o candidato confortável é uma questão extremamente importante. Porque já vi várias situações em que candidatos estavam prestes, não prestes a chorar, mas já tinham uma expressão no rosto que não estavam se sentindo confortável. E, na verdade, é fácil de se observar e é fácil de reacionar nisso, mostrando que tudo que o candidato tem a falar é válido. Porque que muitas vezes eles se sentem numa situação de prova, né? Eles se sentem que eles têm que se mostrar o melhor de si mesmo. E nessa questão de deixar o candidato confortável para realmente expressar o que pensa, independentemente do jeito, da forma que ele pensa, eu acho isso a parte mais importante. Concordo completamente. Acho que eu vou pular para a parte do perfil de candidato agora. Vamos.
Gente, se vocês tiverem alguma dúvida ou querem falar, só avisar aqui no chat, a gente libera vocês. Isso. Pode mandar pergunta também, que a gente está olhando aqui. Então, Perfil do candidato. Então, acho que tá bem explícito aqui que a primeira coisa é a motivação acadêmica, né? Um bom desempenho. É sempre necessário lembrar que o programa que eles estão indo fazer é um programa escolar, então a pessoa tem que ter o mínimo de noção e vontade de que ela vai de frequentar uma escola, de aprender com aquele intercâmbio, muito mais enfim, valores e cultura e tal. O candidato tem que entender que a família e a escola, assim como a FS Parceiro, são voluntários, entender que tem que ir frequentar a escola, frequentar as aulas, lidar com a família, enfim, conviver, fazer daquela família a própria família dele. Então, ter proatividade, ser uma pessoa comunicativa, e muito interessado assim, no outro, na vontade de viajar, de conhecer, ser uma pessoa flexível e adaptável. Eu acredito muito que a pessoa que vai fazer o intercâmbio, e é algo que eu procuro nos estudantes aqui do Rio, é que sejam pessoas criativas, no sentido de que tentem entender o outro, tolerantes, né, com bastante respeito, mas criatividade para lidar com as situações que a gente se propõe. Então, assim, a gente propõe algumas dinâmicas, muitos tentam vir com uma resposta certa, e muitos vêm com uma ideia totalmente mirabolante, e que às vezes essa ideia demonstra um outro lado, que eu acho muito legal quando a gente vê. sim, eu concordo. Essa questão da resposta pronta é equivalente ao que eu falei referente à prova. Então, a gente percebe nas seleções que eles têm muito o perfil eles vêm com a ideia que eles têm que falar o que aprenderam, igual como fazem na escola. Então, nesse contexto, o perfil do orientador, do selecionador, vem conjunto de cutucar, de tentar de tirar eles dessa ideia de que eles têm que ter uma resposta pronta. Exatamente. E não é isso, né? A gente busca muito a singularidade do estudante. A gente sabe que é essa diversidade que faz do AFS o que é a organização hoje. Então a gente não precisa de várias pessoas iguais, mas a gente precisa de pessoas que vão acrescentar não só na vida dos voluntários, como na organização, como na vida do AFS parceiro, e acima de tudo que cresçam individualmente, né? Mente aberta, acho que é um dos mais importantes. A pessoa tem que estar completamente aberta para tudo que a gente propõe, não só como dinâmica, mas pelos valores da UFS, de ficar na casa de uma outra família, frequentar a escola, começar novas atividades. Ela tem que estar muito disponível a aceitar o que a gente for falando. Participar, enfim, ativamente da seleção, que muitos acabam ficando muito tímidos e isolados num canto, não participam muito e tal, acabam não se integrando também. Então, acho que a gente tem que. O papel do orientador, das pessoas que estão selecionando, é também avaliar isso. Por que, que ela está longe? É porque ela é tímida ou porque ela não se sente, não tem confiança suficiente para ir falar com o outro, ou se é o jeito dela mesmo? Enfim, se ela quer estar ali ou não, que eu acho que isso também é um ponto muito importante. Por que, que aquela pessoa está no acampamento, ou enfim, na seleção? É porque ela quer viajar ou é porque os pais querem que ela viaje? É uma pressão, enfim, de outras pessoas. Então a gente tem que perceber tudo isso. Algum outro ponto? Não, mas eu acho que é muito importante nesse contexto repetir o ponto do produto inacabado, que nunca ninguém tem tudo. Eu acho que a gente vê todo mundo
sabe disso, que ninguém é perfeito, e principalmente com 14, 15 anos, que a gente também envia cada vez mais novo, né? Sim. Eu percebi que teve uma mudança nos últimos anos por questão de idade. Não sei se, como foi no Rio, mas os estudantes vêm cada vez mais inacabado, entre aspas, porque é normal por causa da idade. Uhum. Mas nessas partes dos pontos que a gente tem aqui, de flexibilidade, de condição de lidar com situações diferentes, a empatia e a mente aberta, se eles normalmente dá para perceber isso muito fácil. Nos debates ou numa conversa assim tranquila. Então, quando a gente tenta quando a gente percebe que o estudante tem perfil, mas que está muito cru ainda, a gente realmente, depois da seleção, a gente tenta de dar foco também na parte de orientação. Eu sei que não todo comitê tem a realidade e tem as condições de fazer orientações, vamos dizer, de 15 em 15 dias ou de mês em mês, mas eu acho que dependendo das pessoas que estão naquele turno, naquela seleção, é importante depois adaptar as atividades também. Então, não sei se você quer acrescentar mais um ponto. Não, acho que foi ótimo essa fala. Então, eu vou pular para as atividades. Não, agora foi demais. Perfil das atividades. Então, não sei se você quer dizer uma coisa aqui, Helena, mas eu queria destacar aqui que a gente sabe que todo comitê tem uma realidade diferente. Tem comitê que tem 2, 3 voluntários, tem comitê que tem o luxo de ter 15 voluntários, 20 voluntários disponível lá para fazer as atividades. Então, como eu falei, primeiro adaptar as atividades aos estudantes, depois nas orientações, mas importante também da parte de seleção é ter um perfil de atividades diferenciados. Se somente o comitê só consegue fazer uma entrevista, tentar pensar em uma entrevista que seja completa, que tenha essa parte de cutucar as pessoas, de verificar realmente qual a personalidade. Eu acho que também é muito importante falar isso que está em negrito, é terminantemente vedada a realização de atividades vexatórias. A gente não quer em nenhum momento que os nossos estudantes sejam, enfim, expostos ou que se sintam mal com as atividades que a gente propõe. Então, a gente não concorda com isso. E a gente fez questão de colocar em negrito para que isso não se repasse. Alguns comitês têm algumas tradições, enfim, de estilo trote de faculdade. Então a gente não concorda com isso, porque não é o objetivo você botar um estudante um pouco mais velho para rir de um outro, enfim, por conta de uma atividade. Existem outras formas de passar a mensagem que não, enfim, uma atividade vexatória, expondo os estudantes. E nesse contexto também de atividades, a gente acha extremamente importante de ter um padrão na seleção durante o ano. Então, por exemplo, aqui em Curitiba, a gente faz 3 seleções, e as 3 seleções
nas 3 seleções a gente junta as pessoas que estão interessadas dos últimos tempos e a gente faz sempre as mesmas atividades com os 3 grupos. A gente faz as mesmas atividades porque assim a gente tem uma base boa depois para levar eles em um grupo só nas orientações. E também na parte de observação, as estudantes, é importante ter esse padrão das atividades, não para poder comparar, mas para ser justo com todos os candidatos. Se um comitê só pode fazer uma entrevista, é a entrevista, mas deve ser continuar durante o ano todo. Eu estou respondendo as perguntas aqui enquanto a Catarina está falando. A Hum. Catarina é de Curitiba. Essa que estava falando agora. E quem está falando agora é a Helena do Rio. João, eu não consegui ver a sua pergunta toda. Se você puder colocar aqui no bate-papo para todo mundo ver. Porque ela não apareceu para mim. Acho que tá, né? Aqui, ó, chegou agora do João, pera. Essas atividades são eventos prévios à orientação com quanto tempo de antecedência? Quantas sessões são necessárias para finalizar a indicação? As atividades que você se refere, João, são o quê? Acampamentos, dinâmicas, gincanas? Peraí. Ai, não vai aparecendo. João, tá ouvindo? Agora acho que liberaram para falar. Isso foi. As atividades, está escrito perfil das atividades que estão falando agora. Essas atividades devem ser realizadas quando? Se tem algum período específico que é ideal fazer ela? Eu não dei uma lista prévia do material, mas eu estou achando bem legal. A gente nunca faz isso aqui em Campo Grande. Então, essas atividades são atividades que devem ser feitas antes da indicação. Porque o objetivo é você selecionar o estudante, você conseguir entender o perfil para ver se você realmente vai indicar ele para o intercâmbio com a FS. Então, tem um momento aqui na aba, logo embaixo de perfil das atividades, se você estiver vendo a tela, tem as seleções. E aí os comitês mostraram as seleções, como são feitas. Então, você pode ver as atividades, a ordem que elas são feitas, em qual momento a gente indica, quantas atividades cada comitê tem. Qual era o resto da pergunta? São em eventos prévios, orientação. Algumas são antes da orientação, outras são durante a orientação. Com quanto tempo de antecedência? Eu posso te falar da realidade do Comitê Rio. A nossa seleção dura mais ou menos um mês. Então, nós temos 2 atividades antes do acampamento de seleção, que duram um final de semana. Então, são 3 sessões até a finalização da indicação. Catarina, você quer falar? Que, na verdade, eu não escutei bem o que o João falou. Sim. Eu não sei se ele ainda está no mute, mas ele perguntou se essas atividades que a gente está falando são eventos prévios à orientação, se eles são feitos antes da orientação, com quanto tempo de antecedência e quantas sessões são necessárias para finalizar a indicação. Bom, eu acho que isso depende muito, muito da realidade do comitê. Sim, essas atividades que a gente está falando são todas antes da indicação, para realmente conhecer o candidato. Eu também só posso falar da realidade de Curitiba, que a gente eu vou pular aqui. A gente faz
um final de semana de acampamento, porque felizmente a gente tem a estrutura de poder realizar um acampamento fora da cidade, que dá um desligamento do estudante da rotina normal que ele tem. Por isso que a gente faz isso, porque a gente acha que isso é o mais fácil de conseguir nos conectar também com os estudantes. Peraí, qual que era a outra pergunta? Quanto tempo de antecedência? Isso. Agora que eu vi Quanto que tempo de tem a antecedência X, achei bem legal isso. Eu vou dar uma lida com certeza. E uma outra pergunta que eu vou fazer aqui é com que verbo vocês conseguem fazer esse monte de coisa? A gente tem uma verba para cada acampamento. Aqui no Rio, a gente cobra uma taxa de seleção. A gente Que também. a pessoa paga... Isso, então. A gente cobra R$150, que se eu não me engano é o máximo que você pode cobrar por seleção, por candidato na seleção. Como no Rio o nosso gasto é muito alto para tudo, a gente precisa cobrar esse máximo. Então, com esses 150 de cada participante, a gente consegue achar uma casa, enfim, transporte, enfim, compra de mercado, material, tudo. A gente também vende as camisas do comitê e aí a gente consegue uma verba extra, assim, quando a gente vende camisa. E a mesma coisa em Curitiba. Legal, obrigado, gente. Nada. João, acho que nada. Eu acho que o mais importante é, quando você der uma lida, procurar um comitê que tenha mais ou menos a estrutura do seu, de tamanho, para você ver como você pode adaptar isso para sua realidade. E se vocês não fazem isso já, a gente está à disposição para te ajudar, mas não ser tão ambicioso de já querer começar fazendo algo muito grande, sabe? Indo aos pouquinhos, porque você consegue se aperfeiçoar. Acho que isso é o mais importante. Pois é, eu também acho. Por isso tem vários tipos de seleção que a gente juntou, porque, como eu falei, tem comitês com 1 ou 2, 3 voluntários, ou até as representações também que estão começando, estão tentando se achar ainda. Então, tem bastante situações diferentes. Então, o mais importante é fazer a seleção com muito foco e com um sistema. Não pensar, vamos fazer uma entrevista qualquer e daí vamos indicar. A gente acredita que pensando bem nas perguntas que vão fazer, do jeito que é perguntado, da forma como está sendo feito a entrevista ou esse encontro com o candidato, esse é o mais importante. Então, não precisa ser um mês de seleção, um acampamento inteiro que todo mundo tem que se deslocar. Tem que ser adaptado à realidade do comitê para que seja uma coisa com sistema, não sei como melhor falar isso. Concordo plenamente. E um outro ponto que eu queria dizer que eu queria destacar é não subestimar o tempo de preparo de uma seleção. Por questões de selecionar as atividades, de juntar todas as informações dos candidatos. Por exemplo, no comitê, em Curitiba, a gente costuma fazer mais ou menos um mês antes da seleção, a gente faz uma palestra sobre o AFS e antes disso a gente já tem que organizar essa palestra, então todo esse processo tem que ser bem pensado. E mesmo se for, entre aspas, só uma entrevista, tem que ser pensado bem e não subestimar que agora vou fazer isso meia horinha
e deu certo. Concordo. Peraí, gente, que eu tô tentando ver uma outra pergunta. Sou de Manaus e ainda não somos comitê. Estamos nos preparando para receber uma italiana e está sendo muito desafiador. Muito bom essa aulinha. Obrigada. Eu não sei quem mandou a pergunta, mas muito obrigada. E falando sobre as entrevistas que a Catarina estava falando, eu acho muito importante a gente perceber a relação do estudante na zona de conforto dele. Então, quando ele está, assim, como a entrevista tem que ser feita de preferência em casa, é muito bom a gente ver como é que ele reage estando no ambiente dele, com os pais, cachorro, papagaio, periquito. Mas, porque às vezes muitos deles vão muito preparados para o acampamento e aí quando estão em casa eles relaxam mais. E eu acho bom observar isso também, perguntar para os pais realmente como é que é dentro de casa, a organização e o que ele faz, como é que é a vida dele dentro de casa. Eu acho muito importante observar isso também. Uhum. Verdade. Também concordo que eu esqueci na parte da nossa realidade aqui em Curitiba, que a gente, para a gente, a entrevista em casa com os pais é extremamente importante. Todo mundo tem que preencher o confidential como parte obrigatória da indicação, mas a gente acredita que isso realmente deve ser feito na casa com os pais ou pelo menos com as pessoas que moram com o estudante. Quando tem pais separados, e os pais não se entendem muito bem, não faz muito sentido juntar eles porque pode causar um atrito, mas pelo menos as pessoas que moram com o estudante, que conhecem melhor o estudante, deve ser feito. Tá. A gente tem mais uma pergunta aqui da Graciela. Quando não temos apenas um candidato, como avaliar o mesmo? Então, quando você tem mais de um candidato, né? Eu acho que deve ser observado no acampamento de seleção. Quando você tem um candidato, é porque aqui tá quando não temos. Tá, enfim. Quando você tem um candidato, beleza. Eu acho que além da entrevista que deve ser feita, que eu acho muito importante até para fazer o confidential, é legal às vezes vocês tirarem, sei lá, nem que seja uma manhã ou uma tarde, para conversarem com ele sobre o AFS, mostrar algumas coisas. Por exemplo, há um tempo a gente teve que fazer uma seleção aqui no Rio que tinham 2 estudantes. Então, a gente mostrou um vídeo do TED Talks, a gente conversou, explicou sobre o AFS, contou a história da Abigail, eu não sei se todos conhecem, mas a gente contou a história, pediu para eles explicarem o que eles tinham achado, como eles tinham definido qual era o mais culpado ou menos culpado. Eu acho que não precisa ter um acampamento de um final de semana e sei lá quantas atividades antes, mas eu acho importante você ter um momento com o estudante fora da casa dele para explicar sobre muitas coisas e outro dentro de casa na entrevista com a família ou com as pessoas que moram com ele. O que você acha, Catarina? Não, concordo plenamente. Eu acho que tem bastante atividade, entre aspas, que dá para fazer sem precisar de debate, que a gente, por exemplo, o Abigail, eu acho ótimo para isso, que claro, um debate sempre ajuda quando tem muitos estudantes, ou mais estudantes, mas também dá para você fazer com 2 estudantes para realmente ver e conseguir verificar a capacidade deles de pensar além do quadradinho deles, de aceitar outras opiniões, porque aí gera uma conversa com o orientador. Eu acho que faz parte dessas questões de
de preparo, mesmo se só tem um candidato, o que a gente pode fazer para conhecer melhor essa pessoa. E se vocês tiverem perguntas de quais as atividades que dá para se fazer, fiquem à vontade, nos contatem, aí a gente pode verificar isso. E mandar para vocês o que a gente tiver, que já facilita para vocês. Tá, então... Você quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não sei. Na verdade, Catarina, minha irmã mora em Curitiba. Essa pergunta para você, Catarina. É que eu não estou conseguindo ver bem as perguntas. Tá, eu vou ler então, ó. Catarina, minha irmã mora em Curitiba. Eu pedi para ela se inscrever. Ela se inscreveu, porém não teve retorno. Tem algum e-mail que você possa me passar? É o envio.curitiba@afs.org. Então, se ela não obteve retorno, foi culpa minha. Acho legal passar as atividades. Você pode mandar um e-mail pra gente, Graciela. Tanto para esse de Curitiba, quanto para envio.riodejaneiro@fs.org. E a gente manda para vocês o que a gente puder. Isso. Uma coisa que eu queria destacar também, que eu acho muito importante, é manter o contato com o estudante depois da seleção, depois da indicação. Oi, Ruth, claro que a gente pode mandar. Desculpa, eu tava falando e li a pergunta. Então, eu acho muito importante a gente manter contato com o estudante depois da indicação. Como a gente já reforçou, os estudantes eles nunca estão prontos e eles nunca saem prontos da nossa seleção. Então, o pós-acampamento, o pós-seleção, é importante para ele manter tanto um contato com a organização, ter vontade de se envolver mais, de virar um voluntário depois, tanto para conhecer os outros estudantes que também vão viajar, porque ele vai ter muito contato com eles, e se envolver, enfim, se envolver mais no geral. Também é legal o próprio comitê, se possível, promover outras atividades, porque a seleção ela é feita mais ou menos um ano antes deles embarcarem. Então, às vezes, a seleção acaba e eles ficam um ano sem se envolver com a organização. E isso não traz uma discussão maior sobre os temas, um pouco de evolução deles, ou o próprio envolvimento. Quanto mais eles se envolvem, mais vontade eles têm de virar voluntários, mais eles conversam com os amigos sobre o UFS, tanto para enviar amigo, quanto para receber um gringo, quem sabe na casa dele, na casa de algum amigo. Então, a gente sabe que o UFS é muito boca a boca. Isso é muito importante. Sim. E já nessa também, acho que para ver o estilo de vida. Pode falar. Não, eu só quis comentar que, claro, nessa parte, após a indicação, aí já acaba essa parte do guia de seleção e começa a parte de orienta Brasil, das orientações locais. Só que além das orientações locais, que a princípio, pelas regras, pelas indicações, são 2 encontros locais e um regional, basicamente. Então, a gente sempre tenta de fazer outras coisas. Se encontrar para assistir um filme, para fazer um bolo, fazer pipoca, para se encontrar para tomar um café. E, na verdade, fazer um grupo no WhatsApp com todo mundo
e sempre incentivar eles conversarem pelo grupo, tirarem dúvidas pelo grupo para manter o contato. Isso. É legal também envolver esses estudantes nas próximas seleções. Então, uma mania que a gente tem aqui é de sempre chamar os candidatos que já passaram por seleções para participar do próximo acampamento. Então, eles vão não como futuros voluntários ou nada disso, mas como participantes. A gente tenta variar as atividades, mas para botar reflexão também, porque eles já passaram por esse processo de brainstorming de atividades do IFS, então eles vêm com outras opiniões um pouco mais lapidados, um pouco mais sensíveis a algumas atividades, então é bom para eles passarem outro ponto de vista para esses novos candidatos. Só as perguntas que a gente está recebendo aqui rapidinho. Ruth, você pode mandar e-mail para a gente, lembrando a gente de mandar o material para você. E no próprio guia das seleções tem alguns comitês que são pequenos que explicaram como eles fazem a seleção deles. Então é legal você dar uma olhada também para ler. Se não me engano, Rio Grande e São Paulo Alfa são comitês menores. Tem outra pergunta aqui. Tá, calma. Teve alguém que desistiu? Olha, eu nunca tive ninguém que desistiu depois de já ter sido selecionado. Tive estudantes que desistiram antes da seleção ou durante a seleção. Mas acho que depois que o estudante é indicado, ele logo recebe o contrato, começa a pagar o intercâmbio, e aí eu acho que eles não desistem. Eu já Isso, tive por questões financeiras. Simples assim. Que pensaram que ia dar certo e não deu certo. Ou a gente teve um candidato ou um estudante que esperou mais um ano em vez de ir no ano que ele se candidatou por questões financeiras, porque infelizmente é realidade, né? Mas assim, desistir porque não gostou do AFS, do jeito que é levado, não, nunca. Aquilo que a gente estava falando sobre observar o estudante, eu já tive um estudante que ele tinha as qualidades que a gente meio que procurava, só que ele estava indo porque a mãe queria que ele fizesse intercâmbio. Então, apesar dele ter as características, ele não se empolgava com o intercâmbio, ele estava meio, você via que ele se sentia inseguro. E aí, durante o processo, a mãe dele ligou e falou, olha, a gente decidiu que não vai mandar mais, enfim. O João perguntou se essas atividades que a gente está falando envolvem o team building, atividades de reflexão e etc. Sim, são todos esses tipos de atividades, assim como a gente fez no Orienta, algumas atividades desse estilo. Uma coisa que a gente faz é a gincana, que a gente vai para a gincana a gente vai para um lugar, um parque ou um museu, alguma coisa assim. A última que a gente fez foi no jardim de um museu. Então a gente coloca os estudantes para interagirem com as pessoas que estão lá nesse lugar, entendeu? A gente já fez na Feira de São Cristóvão e a gente botava eles para dançarem forró, para conversarem com as pessoas da feira. Isso tudo a gente observa o que eles estão fazendo. E eu mando tudo depois, sim. Claro, essas partes de team building, sim, a gente também faz, que são os famosos energizers também, que a gente faz para criar realmente o grupo, a atividade de reflexão. Sim, cada debate, cada atividade que a gente faz inclui a parte de reflexão. Por que a gente fez isso? Como que vocês sentiram? Essa parte de o que isso leva ao intercâmbio vai mais nas orientações, mas a princípio é isso, de reflexão, de por que a gente faz e
é extremamente importante de explicar depois e também para entender os pensamentos dos estudantes. Não sei se isso foi. Foi, eu concordo com tudo que você falou. Tem mais uma pergunta aqui? Vocês têm mais perguntas, gente? Se vocês quiserem, a gente pode silenciar, quer dizer, abrir o microfone de quem quer falar. Agora, depois disso que a gente viu, assim, do geral, igual a Catarina falou, os comitês, eles escreveram, né, como eles fazem cada seleção. Então, acho bem importante vocês darem uma lida com calma e vendo a realidade de cada um. E se vocês têm alguma pergunta sobre o Comitê do Rio de Janeiro faz atividade X por quê e como que dá para... Eu gostei da atividade e gostaria de adaptar, vocês têm como nos ajudar, fiquem à vontade, nos enviem e-mails também, se vocês têm uma lida, o Comitê Brasília tem uma coisa legal, fiquem à vontade, nos enviem, porque qualquer coisa a gente reencaminha para alguém, se a gente não souber responder. Como faz? Isso. Bom, então. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acho que é basicamente isso, gente. Lembrando sempre que vocês não são obrigados, nenhuma região é obrigada, nenhum comitê, na verdade, é obrigado a seguir isso. Isso é uma ideia para que vocês leiam e desenvolvam as próprias atividades dos comitês de vocês. Então, por isso até que o nome chama guia e não manual, porque o manual você é obrigado a seguir aquilo para que funcione. E um guia você lê e adapta o que você pode adaptar. E segue o que você quer seguir. Então, é isso aí. Ô, Ed Carlos, se você puder mandar um e-mail pra gente lembrando de enviar o material, seria melhor, porque eu não tô conseguindo ver seu e-mail daqui. envio.riodejaneiro@afs.org. E o de Curitiba é envio.curitiba@afs.org. Isso. E o de Curitiba é envio.curitiba. Perfeito. Eu tô passando o e-mail aqui pro pessoal. Bom. É isso aí, gente. Estamos à disposição, caso vocês tenham qualquer outra dúvida. E é isso. Muito obrigada por assistirem. Muito obrigada também. Qualquer coisa, estamos à disposição.